A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da paz de Cristo. Mais uma vez aqui, em continuação do capítulo 6, glória a Deus. É o capítulo 6, tá uma bênção, né? Nós dividimos aqui em duas partes. A primeira parte falamos do versículo 1 até o versículo de número 29, aonde falamos sobre, algumas situações que Jesus enfrentou aqui na terra, né? Do versículo 1 ao 6, nós falamos da incredulidade dos seus parentes, né? Jesus disse que não há profeta que não tenha honra, a não ser na sua casa, na tua terra, na tua parentela. Nós falamos de Jesus enviando seus discípulos do 7 ao 12. Nós falamos também, né, da morte de João Batista, glória a Deus, é do versículo 17 até o 29. E nós falamos também, né, de Herodes ali acreditando que João Batista tinha ressuscitado, do versículo 14 ao 16, aonde, nós vemos que a fama de Jesus crescia dia após dia. E agora nós vamos falar de dois textos muito abençoados também, né? A multiplicações de pães, glória a Deus, uma das maiores maravilhas que Jesus fez, né? Alimentar ao povo, e é isso que Jesus faz até hoje com a tua santa e poderosa palavra, glória a Deus por isso, né? Isso vai do versículo 30 ao 44, e também vamos falar sobre Jesus andando sobre as águas, glória a Deus, poder de Deus, glória de Deus, duas grandes maravilhas, né? Não é cura, não é como ensinamento de Jesus, mas duas maravilhas, né? Que é o que? Multiplicar os pães e também, né, andar por sobre as águas, que é algo sobrenatural, amém? Que Deus te abençoe. Vamos para a leitura da palavra, né? Se você tem aí em posse de tuas mãos a Bíblia, uma caneta, anote tudo, né? Para que você possa aí ser abençoado pelo Senhor, né? No momento que for chamado para pregar a palavra, para ministrar, você já tem um conhecimento da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. O verso de número 30 diz assim: os apóstolos, ajuntando-se a Jesus, contaram-lhe tudo quanto lhe tinha feito, como que tinha ensinado. E disse-lhe: vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, né? Nós já falamos sobre isso. A fama de Jesus crescia tão grandemente que ele já não podia nem comer o pão, né? Marcos, ele tem essa particularidade de dizer isso, né? No capítulo 2 ele diz assim, né? Lá no capítulo 2 nós já falamos, está aqui em vídeo, né? Que ele entra em uma casa e não podia nem comer o pão, porque a multidão ali cercava aonde aquele paralítico, né, de Cafarnaum, ele é descido por 4 amigos ali pelo telhado de tanta gente que tinha. E assim era com Jesus. Então os discípulos ficavam ali ouvindo Jesus ensinar e não tinha nem tempo de comer. Jesus, bom, vamos chegar à parte e vamos nos alimentar. E foram sós num barco para um lugar deserto. Olha só, Jesus agora já procurava um lugar mais deserto, porque as pessoas queriam milagre, né? Pessoas corriam, né? E um passava, chamava, olha, Jesus está ali, Jesus está fazendo milagre, né? Essa é a grande importância, né? Que nós possamos ser assim também, né? Jesus está fazendo obras, Jesus está operando milagre, nós possamos continuar pregando desta maneira. Verso 33, e a multidão viu partir muitos e conheceram e correram para lá ao pé de todos e na cidade, e ali chegaram primeiro do que eles e aproximaram-se deles. Olha só, sabia que Jesus tinha pegado o barco para atravessar e eles souberam falar assim, opa, vamos encontrar Jesus. Esse é um anseio que todos nós temos que ter, né? Ir até Jesus, glória a Deus. Jesus tem que ser maravilhoso para nós, amém? As bênçãos, os milagres de Jesus, nós temos que ansiar como essas pessoas ansiavam encontrar Jesus. E encontraram eles. Versículo 34. Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pasto, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Jesus ensinava. Marcos tem por particularidade dizer sempre que Jesus estava ensinando. Na sinagoga, no monte, no deserto, aonde Jesus estava, ele se retirava em particular e começava a ensinar, né, os seus discípulos, ensinando muitas coisas, falando sobre as bem-aventuranças, falando sobre o caminho largo, o caminho estreito, falando sobre, né, aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, é como se aquele que ouve e pratica é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Enfim, todos os ensinamentos de Jesus
ele aproveitou cada segundo que ele esteve aqui sobre a terra e, Mateus, Marcos, Lucas, João vai registrar tudo isso de uma forma muito especial para que nós possamos hoje, há mais de 2000 anos, agora poder compartilhar. Eu não sei se você é como eu, que já começa a ler a história bíblica e já começa a memorizar, ver ali Jesus, ver Jesus no barco, ver a multidão, isso é muito importante. Isso é o Espírito Santo que traz a nossa memória, é o Espírito Santo que esteve lá junto com o Mestre Jesus, e ele então começa a trazer esse filme em nossa mente e a gente começa a vivenciar no ato que estamos lendo a palavra, exatamente o que estava acontecendo, amém? Isso é muito importante, glória a Deus. Se você não tem esta visão, peça a Deus que com certeza Ele vai te dar e você vai ter uma compreensão muito melhor da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Verso 35, e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele, eles disseram, o lugar é deserto, o dia está já muito adiantado, despede para que vão aos campos e às aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondeu-lhe e disse, dai-lhe-vos de comer. E disseram-lhe, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe dar de comer. E ele lhe disse, quantos pães tendes? Ide, vedes. Sabendo eles, disseram, 5 pães e 2 peixes. Glória a Deus, amém? A multidão que estava ali não era pequena. A multidão que estava ali era quase 5.000 homens, com mulheres, com criança. Glória a Deus, muitas pessoas estavam ali. Imagina uma multidão desta, Glória a Deus, nem aí uma grande festa aí conseguimos, colocar tantas pessoas no mesmo lugar. Somente Jesus Cristo, Glória a Deus. Claro que existem eventos grandiosos aí, de irmãos que pregam muito bem a palavra de Deus e levam multidões, glória a Deus, E existe também pessoas dessa maneira, mas aqui nós vamos ver que eram muitas pessoas que estavam ali com Jesus, amém? Glória a Deus, que Deus venha abençoar a vida dos amados irmãos que estão aqui conosco, em nome de Jesus. E nós vamos continuando vendo a palavra de Deus dizendo, verso de número 39 diz, e ordenou-lhe que fizesse assentar a todos em grupo e sobre a erva verde, e assentando-se repartiu de 100 em 100 e de 50 em 50. Olha a multidão que havia ali. 100 em 100, sentando-se 100 aqui, 100 ali, 50 aqui, 50 ali. Glória a Deus, amém? A multidão era muito grande. O Senhor fez, o que Jesus fez? Organização. Glória a Deus. O que Jesus tem no seu ministério? Organização. O que nós precisamos ter no nosso ministério? Organização, amém? Glória a Deus. Em nossos ministérios, em nossos departamentos, existem vários ministérios, Ministério de Missões, Ministério Infantil, Ministério das Irmãs, Ministério dos Jovens, Ministério de Obreiro, Ministério de Varões, glória a Deus. Então precisa ter organização, E Jesus está demonstrando isso, organização. E olha a importância, alguns tinham 100 e alguns tinham 50, não era para colocar todos 100, ou todos 50, não. Que está mostrando que haverá diferença. Uns haverão muitos, outros um pouco menos. Isso não quer dizer que Jesus não está operando o milagre. Amém? Entenda isso. Há ministérios que vão ter muitas pessoas, há ministérios que vão ter um pouco menos, mas Jesus vai alimentar a todos com a sua palavra. Amém? Glória a Deus, palavra profética aí em nome de Jesus. Verso de número 41. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Olha só, o versículo de número 42 é somente isso. E todos comeram e ficaram fartos. Glória a Deus, amém? Jesus Cristo, então, saciou a fome de todos aqueles. Eles comeram e ficaram fartos. Glória a Deus, com 5 pães e 2 peixinhos
uma multidão foi alimentada e Deus ele continua fazendo milagres desta forma, desta maneira. Olha que bênção, glória seja dada ao nome do Senhor. E levantando os 12 cestos, cheio de pedaços de pães e de peixe. Glória a Deus, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Ainda sobraram, né? Olha a bênção do Senhor. Deus tem bênção sobre a nossa vida, ainda vai sobrar bênção. Creia nesta profecia, nesta palavra, glória a Deus. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Glória a Deus, que bênção, que palavra poderosa. Jesus, ele continua multiplicando a bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Basta somente a gente crer, basta somente acreditar no impossível, no mover de Deus, bênção do céu para a nossa casa, para a nossa família. Amém? Glória a Deus. E agora nós vamos aqui do verso de número 45 ao 56, que é o último tópico, né, desse capítulo 6, que é uma bênção, e fala: Jesus anda por cima do mar. Glória a Deus. E o interessante de Marcos é que ele vai dando continuidade, né? Todo o capítulo, né, ou toda vez que termina algo, ele vai sempre dizer, e logo depois, ou, né, e aconteceu, né? Então sempre ele vai dar continuidade na história. Então, desde o capítulo 1 até o 6 agora, nós vamos vendo Jesus curando, Jesus fazendo milagres, Jesus não fazendo milagres também por causa da incredulidade de alguns, mas dando continuidade nessa história e como que a fama de Jesus vai crescendo, como Jesus vai sendo conhecido no meio, né, daquele povo por causa das suas maravilhas. Amém? Então aqui uma grande maravilha aconteceu, a multiplicações, né, que foi feito dos pães e dos peixes. Glória a Deus, né? Uma multidão foi alimentada e agora nós vamos falar sobre Jesus andando por cima das águas, que também é algo sobrenatural. Então Jesus naquele dia operou um milagre sobrenatural, que foi multiplicar os pães para alimentar a fome. Glória a Deus, né? E agora nós vamos falar sobre Jesus andando por cima do mar. E logo, né, abrigou os seus discípulos e subiu para o barco, a passar adiante para outro lado, em Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Olha a importância do monte para orar, né? Eu não sei se você tem esse costume na sua vida, mas é muito importante subir ao monte para orar. Glória a Deus, né? Tem pessoas que gostam de fazer muito caravana para subir ao monte, né? Sobe aquela turma, né? Mas Jesus sempre gostou muito de orar sozinho ou orar com seus discípulos, amém? Orar não com todos, mas com 2 ou 3. É muito importante. O monte é um lugar muito sério, né? Um lugar onde não se pode subir de qualquer maneira. Então, é muito importante subir ao monte, sim, mas suba com quem tem propósito, o mesmo propósito que você, né? Porque existem muitas situações, eu já enfrentei situações de subir monte com pessoas não preparadas e chegar lá em cima nós temos prova, né? Por demônios se manifestando, por pessoas que subiram com medo, né? E qualquer barulhinho dentro do mato já ficava assustado, né? E aí o inimigo aproveita as ocasiões para que o monte seja, ao invés de uma bênção, passa a ser uma perturbação na nossa mente. Então, é muito importante subir o monte, mas tem que subir preparado, suba 2 ou 3, 4, né? Não suba multidões, né, que não tenha propósito. Agora, se todos têm o mesmo propósito, né, amém, glória a Deus por isso. Mas é muito importante subir ao monte, ter pessoas que verdadeiramente têm propósito para subir ao monte, né, porque subir ao monte você vai estar mais perto de Deus, com certeza, mas o mundo espiritual ele vai tentar impedir que as bênçãos cheguem sobre a sua vida. Então quem vai subir o monte precisa estar consagrado, precisa estar com a sua vida no altar, né, para que o monte seja verdadeiramente uma experiência de bênção, amém? Olha o que Jesus fez aqui, né, o verso de número 46, somente isso, olha só. Tendo despedido a multidão, foi ao monte para orar. É somente isso o versículo. Foi ao monte para orar. Então Jesus estava lá no monte orando. O que Jesus estava orando? Nós podemos nos perguntar o que Jesus estava orando ali, o que Jesus estava falando, né? Ele já era o Filho de Deus, ele já tinha um ministério abençoado, com certeza. Olha a importância do cristão orar. Ah, eu já não preciso mais orar, eu já dou ensino bíblico, eu já tenho uma igreja, né? Eu faço isso. Não, todos nós temos que orar, todos nós temos que falar com Deus, com o dono da obra,
né, uma coisa que o cristão não pode deixar de fazer é orar, é falar com Deus, né, dialogar com o Senhor, para que o Senhor possa te orientar, amém? Então, se você não tem o costume de orar, ore, né? Ore pela manhã, ore à tarde, ore, né, a hora que você puder, faça como Paulo disse, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, é um pequeno versículo, mas de grande importância. Orai sem cessar, amém? Glória a Deus. Dito isso, vamos para os versículos 47, que diz, sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho na terra. Então, Jesus desce do monte, o barco já está no meio do mar, né? E ali, então, Jesus vai fazer algo sobrenatural. Glória a Deus. Por isso, amém? Vendo que fadigaram a remar, porque o vento lhe era contrário, porque na quarta vigília da noite, aproximando-se deles, andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Olha só a importância aqui, algo espiritual, né? Porque o barco representa a nossa vida, né? Os discípulos estavam ali, o mar representa as tribulações do mundo e o vento contrário, né? Quantas das vezes na nossa vida espiritual o vento contrário vem sobre a nossa vida? Quantas vezes nós remamos, mas não saímos do lugar? Espiritualmente, é importante entender isso, né? Os discípulos estavam ali e não conseguiam, estavam afadigados, estavam cansados, mas a boa notícia é que Jesus, ele estava chegando, Jesus estava vindo de uma forma sobrenatural, Jesus estava vindo andando por cima das águas, glória a Deus, demonstrando o teu poder, demonstrando a tua maravilha, glória a Deus. E o que me chama a atenção aqui é que os discípulos agora ficam com medo. Olha o que diz o verso de número 49. Mas quando eles viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram um grande grito. Olha que assustado que eles ficaram, né? Então eles pensavam o quê? É um fantasma. Olha só. E quantos crentes que tem assim, né? Tem mais medo do que o inimigo, do que crer no poder de Deus, crer no sobrenatural de Deus. Que nós possamos verdadeiramente crer no sobrenatural de Deus, no poder de Deus. Os discípulos acharam que era um fantasma, nem pensaram que era Jesus que estavam chegando, porque eles começaram a gritar de medo, mas Jesus vai chegando ali. Eu quero te dar uma boa notícia aqui, tá? Jesus está chegando sobre a tua vida, sobre a tua casa. Creia somente, né? E tenha mais na sua vida, tenha mais fé em Deus, no poder de Deus, do que no inimigo, né? O inimigo, ele não pode contra a tua vida, né? A não ser que Deus autorizar, ou se você der uma brecha. Mas se você não der uma brecha, se Deus não autorizar, ele não pode tocar sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. E crente não tem medo de fantasma, porque fantasma, né, aí, segundo o que vão dizer, né, são espíritos que morreram e estão voltando. E nós sabemos, já falamos disso aqui, né, quem morreu não volta, né? O maligno que aproveita aí, né, para fazer a sua enganação, engana muito. O fantasma não existe. Espíritos malignos, sim, eles existem. E eles, nós repreendemos no nome de Jesus, eles têm que bater em retirada. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 50, porque todos vieram porque todos ouviram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Glória a Deus, não temas, é o Senhor Jesus. E subiu para o barco para com eles e o assombraram. E subiu para o barco com eles e o vento se aquietou. E entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendidos o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Olha o que aconteceu. Nem mesmo o milagre que tinha acabado de ser feito, eles ainda entenderam, né? Como Jesus tinha feito aquele milagre, como Jesus tinha feito aquelas maravilhas. E agora, então, o seu coração endurecido, como que eles sabiam que Jesus é duas maravilhas consecutivas, né? Multiplicações de pães e agora
né, andando por cima do mar. Olha interessante esse versículo 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estava no outro lado, dirigiam-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo reconheceram e percorreram toda a terra ao redor e começaram a trazer em leitos onde quer que sabiam que eles estavam, que se achavam enfermos. E onde quer que entravam em uma cidade, ou uma aldeia, em um campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogaram-lhe que os deixassem tocar, ao menos na orla da sua veste, e todos que lhe tocavam eram curados. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Você conhece que Jesus está na sua vida? Olha aqui o verso de número 54, ele é muito pequeno também, diz assim: e saindo do barco, logo reconheceram. Olha, Jesus estava o tempo todo com eles, né? Desde o momento que se aquietou o mar, tranquilizou, Jesus estava ali. Mas quando ele saiu do barco, eles olharam e falaram: é Jesus, né? Glória a Deus. Alguns estavam até com medo ainda de ser um fantasma, né? Então a gente precisa entender o sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Amém? Glória a Deus. E olha como Jesus, né? Aqui vai falar, olha, e onde quer, o último verso, 56, e onde quer que estava, na cidade, na aldeia, no campo, apresentavam-lhes enfermos nas praças, rogando-lhe que o deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e todos que lhe tocavam saravam. Glória a Deus. Amém? Fé em Cristo Jesus. Amém? Basta ter fé. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, né, este vídeo está dividido em duas partes. Se você ainda não assistiu a primeira parte, né, capítulo 6, primeira parte, está aqui, né, em nome de Jesus. Nós vamos deixar aqui também na descrição do canal. Glória a Deus, para que você possa ali clicar e já ir, né, lá na primeira parte. Glória a Deus. Se você já passou pela primeira parte, esta é a segunda bênção de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. O capítulo 6 de Marcos é uma bênção com duas grandes maravilhas, demonstrando a incredulidade do povo, demonstrando que os discípulos foram enviados para curar, para salvar, demonstrando que a raiva e o ódio fazem fazer escolhas erradas sobre a nossa vida. Amém? Então que esse vídeo possa ser bênção para a sua vida. Se você chegou até aqui, né, que Deus te abençoe. Se você já é inscrito no canal, que Deus te abençoe. Se ainda não é, aqui abaixo tem um botão, né, é gratuito, você apertando, você vai estar inscrito em nosso canal e fazendo parte das nossas orações. Glória a Deus, todos os dias nós fazemos uma live abençoada à noite. Glória a Deus, às 10 da noite nós estamos aqui, né, fazendo live abençoada, crendo que você também será abençoado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Até, né, o capítulo 7, em breve, o próximo vídeo falando de Mateus, capítulo número 7. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço para Evito Maurício e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.